Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Pessoal, falar um pouco de adoção, certo? A gente já comentou sobre limites da arte, eu dei um pouco mais de atenção a esse tema. Não que a adoção não seja um tema importante, mas eu entendo que, né, limites da arte é um tema com várias possibilidades, por isso uma aula um pouco mais longa. Essa aula vai ser uma aula mais sucinta. Faço questão de ressaltar a importância de você assistir essa aula, né, devido à enorme dificuldade de muitas pessoas em achar repertório sociocultural para o tema adoção, até porque é um debate que está sendo formado ainda no Brasil, um debate em formação. Por isso a necessidade de você, mais uma vez, assistir essa aula. Tudo bem? Só vou projetar aqui. Bom, eu escolhi, né, como capa dessa aula uma arte etrusca, na verdade, uma escultura em bronze, né, e uma escultura que remete muito à cultura do povo romano, né? João, mas por que arte etrusca, romanos? Basta você lembrar da história do povo romano, né? O povo etrusco tem uma influência gigantesca na arte romana, né? E aí você tem a Loba Capitolina, né? Que é basicamente uma obra de arte que vai fazer uma alusão ao mito de formação da civilização romana, né? Os gêmeos Rômulo e Remo, que foram adotados por uma loba. E aí você consegue entender algo que muitos alunos esquecem ao estudar a história. O tanto que a adoção está no coração da civilização romana. O mito de formação da civilização, do maior império da história, passa, né, por um processo de adoção. É inclusive a partir disso que você consegue entender, de forma mítica, é claro, mas você consegue compreender o porquê que o povo romano é um povo tão beligerante, que gosta da guerra, que gosta da dominação. Porque é um povo descendente da loba, né? Descendente dos gêmeos Rômulo e Remo, que vocês estão vendo na escultura, que beberam o leite de um animal feroz. Né? E o artista aqui ele fez questão de ressaltar isso, né? Com as presas sendo vistas ao mesmo tempo que a maternidade está sendo estabelecida. Tranquilo? Bom, ainda nessa esteira, né? Fazer um breve histórico da adoção com vocês, enfatizar primeiro a antiguidade clássica. E aí o que está em azul é a tese, né, basicamente, de toda a adoção na antiguidade clássica. O que eu quero que vocês compreendam. A adoção, o instinto de adoção na antiguidade clássica, se estabelecia com o intuito único, satisfazer as necessidades do adotante. O que eu quero dizer com isso? Não tinha tanta importância a criança que estava sendo adotada. A importância mesmo era da pessoa que estava adotando. Era para a adoção se estabelecia para suprir uma necessidade de uma pessoa que era infértil, por exemplo. E aí você vai conseguir ver, visualizar isso ao longo da aula, que a criança não tinha tanta importância, tanta relevância. Tranquilo? Bom, com Grécia, o que eu destaco aqui para vocês? A adoção tinha um objetivo muito claro, um objetivo muito único: evitar a extinção da família. Então, aquele ancião grego que não conseguia ter filhos, ele de certa maneira utilizava a adoção para suprir essa falta. E aí, de novo, entenda que a necessidade é satisfazer o adotante. Você consegue entender isso pelas imposições que eram colocadas. Só podia adotar cidadão grego, então mulher sai fora. Você sabe, mulher não tem tanta importância nem para os gregos, nem para os romanos. Sai fora mulher, e cidadãos gregos com mais de 50 anos de idade. O que já nos mostra que a adoção era para satisfazer esse caso de um ancião, um senhor de idade grego que não conseguia ter filhos, e para a família não ser extinta, para ter uma perpetuidade familiar, a adoção era um braço, era um mecanismo, era um meio para fazer isso, ok? E aí para você ver como que, paralelamente a isso, não existia um interesse tão grande por parte das relações afetivas entre adotante e adotado. Em caso de ingratidão, a criança poderia ser devolvida à família de origem e a adoção ser revogada. Tudo bem? No caso de Roma, a coisa torna-se um pouco mais complexa. Por quê? A adoção entre os povos romanos tinha uma importância religiosa e uma importância política. Por que uma importância religiosa? Bom, se você for lembrar da história romana, se você for lembrar da arte romana, você vai lembrar do culto aos deuses lares. Eu já comentei desse culto com vocês em outro tema.
o que acontece? Em Roma, existia uma convivência entre dois cultos. O culto aos deuses romanos, que era uma cópia dos deuses gregos, lá no panteão e tal, e o culto mais familiar, o culto mais interno. O que consistia o culto aos deuses lares? Aquele pater familiae, por exemplo, faleceu. Os seus filhos, depois da sua morte, né, construíam altares em homenagem a esse pater familiae que faleceu e mantinha a memória viva, cultuava mesmo o espírito desse morto. Não é à toa que era muito comum, você encontra muito isso em arte romana, as máscaras mortuárias, justamente para manter viva a memória. E aí, o que isso tem a ver com a adoção, João? Aquele pater familiae que não tinha, por exemplo, um filho consanguíneo, ele apelava para a adoção, ele adotava um jovem só para esse jovem cultuar o seu espírito pós-morte. É o que a gente chama de adoção pós-testamento em Roma. Existiam vários tipos de adoção entre a civilização romana. João, por que uma importância política? De novo, perpetuação da família. Te dou dois exemplos, Tibério e Nero, dois imperadores que foram adotados para aquela família se manter no poder. Inclusive, a adoção era um dos poucos mecanismos de ascensão política e econômica em Roma antiga. Porque tanto Tibério quanto Nero eram plebeus e foram adotados e conseguiram ser imperadores. Então, você conseguir, só para você entender o tanto que a adoção foi utilizada e foi importante na civilização romana. Só que, por favor, não esqueça do objetivo. O objetivo é suprir a necessidade do adotante. O caso aqui de Tibério e Nero foram imperadores porque se eles não fossem adotados, a família iria ser extinta. Tudo bem? Bom, pessoal, não, o slide aqui sumiu, mas eu quero comentar sobre Idade Média, tá? Tá aqui, perdão. Os slides inverteram. Idade Média. Idade Média, a adoção cai em desuso, tudo bem? Você tem um desuso da adoção. Por quê? A Idade Média, devido ao fortalecimento da Igreja Católica, vai privilegiar muito o casamento, as relações, as linhagens consanguíneas. Essa importância das relações consanguíneas vai, de certa maneira, abafar, acabar, diminuir o instinto de adoção, devido à valorização do casamento, né? O fortalecimento do casamento, tudo bem? Então, isso é importante você entender o porquê que você não encontra, se você for estudar, você não encontra tantos registros de adoção no período da Idade Média, né, ali século XIII, XIV, justamente devido ao poder da Igreja Católica, que impediu um pouco disso. Tudo bem? Bom, só voltando aqui, que os slides inverteram, Idade Moderna. Né? Idade Moderna, a adoção volta. Né? O instinto de adoção retorna, devido ao Código Napoleônico, de 1804. Por que esse código? Por que a adoção retorna? Tristemente, não é devido a um pensamento humanista de pensar nessas crianças que no século XIX estavam marginalizadas, abandonadas nas ruas. Muito pelo contrário, era para atender, de novo, interesses particulares do Napoleão Bonaparte, que, por exemplo, queria adotar o seu sobrinho. Só que o Código Napoleônico ele torna-se importante, né, por ressuscitar, de alguma maneira, o instinto de adoção. E existe uma outra questão aqui para você entender na Idade Moderna. No século XIX, você tinha uma enorme situação de crianças abandonadas. Eu tenho até aqui uma foto para você entender crianças no século XIX abandonadas nas ruas. E aí, muitas das vezes, essas crianças, pessoal, eram colocadas nos sistemas de lares adotivos. O que você tem, né, nesses lares adotivos? Crianças, adolescentes na faixa etária de 7 a 21 anos, né, que qual que era a situação? O pai não tinha condição econômica de manter essas crianças, então ele colocava a criança num lar adotivo e ia trabalhar, ia fazer as suas coisas. Se um dia esse pai, se um dia essa mãe tivesse condições econômicas de criar esse filho, ele ia lá e buscava, né, pegava o filho de volta. Bom, não preciso nem de dizer, né, que raras as vezes que isso aconteceu, que o pai, depois de ter condições econômicas, buscou o filho. Muitas das vezes os lares adotivos eram um lar de abandono. E é claro que existem várias deficiências do Estado de não atender esses lares, de não oferecer subsídio, condições. E aí o que você tem? Apenas uma substituição de locus.
essas crianças que antes estavam abandonadas nas ruas, agora estão abandonadas nos lares adotivos. E é claro, aqui eu não estou diminuindo a importância dos lares adotivos, até porque eles tiveram importância. É porque uma criança que está na rua, ela está exposta a vários problemas sociais. No lar adotivo, eu entendo que isso acaba sendo diminuído, mas ainda existem problemas, né? Inclusive, o problema maior é essa criança não voltar à sua família e não ser adotada por outra, né? O lar adotivo era apenas um local, como eu te falei, de abandono mesmo. Bom, e aí a gente chega, né, no panorama da adoção no Brasil, né, só para você entender um pouco mais sobre isso. A adoção no Brasil começa a ser primeiramente comentada, discutida no século XVII, 1693, né, com a Lei ao Desamparo, né, que vai colocar aqui no Brasil o Instituto da Adoção. E aí a lei ao Desamparo de Crianças é uma lei importante e curiosa para você entender algo muito triste no Brasil, que é a situação das crianças que foram chamadas de crianças expostas. Qual que é a questão? O Brasil, no século XVII, tinha uma situação muito parecida com a qual eu acabei de te mostrar lá na França, no século XIX. Crianças abandonadas nas ruas. E aí, essas crianças foram categorizadas como expostas. E aí, o Estado começa a se preocupar um pouco. Porque criança na rua é menos mão de obra trabalhadora. Criança abandonada na rua é menos força do Estado em promover uma massa de trabalhadores. Então, veja, devido a uma mentalidade econômica, o Estado aqui no Brasil começa a juntar forças para retirar essas crianças das ruas, esses expostos das ruas. Mas, de certa maneira, o Estado também não quer botar a mão na massa e promover políticas públicas para acabar com essa miséria, com esse desamparo social. O que o Estado faz é o que, né, o nosso querido Jürgen Habermas chama de política de contentamento. Promove ali, joga essa responsabilidade para as santas casas de misericórdia. As Santas Casas de Misericórdia, você lembra lá do tema saúde pública, cumpriu uma importância fundamental no Brasil, né, de dar assistência médica às pessoas pobres. Então, o Estado, naquele momento, entende, se as Santas Casas de Misericórdia já fazem esse papel, já cumprem esse papel, eu vou jogar para as Santas Casas de Misericórdia outro papel, que é o papel muito parecido que você tinha nos lares adotivos, né, que é pegar essas crianças nas ruas e colocar nas Santas Casas de Misericórdia. E aí que você tem a famosa Roda dos Expostos, que é basicamente isso aqui que você está vendo. A Roda dos Expostos era uma roda mesmo, como você está vendo na foto. Uma parte ficava voltada para a rua, uma parede, como você está vendo aqui. E aí a criança, né, qualquer cidadão ali podia pegar uma criança na rua, colocar nessa roda e girar. E aí uma pessoa ficava lá dentro e pegava a criança, como você está vendo aqui na imagem. Todo cidadão tinha o direito de fazer isso, inclusive estava aqui na lei ao desamparo de crianças. Se você, cidadão, né, que estava vivendo aí no século XVII, se você se deparasse com uma criança na rua, menor de idade, você podia pegar essa criança e colocar nessa roda, porque era uma prática do Estado. E não lembre, não lembre, perdão, e não se esqueça, o principal objetivo, mão de obra trabalhadora. O Estado não queria muitas crianças nas ruas porque isso iria impactar lá na frente. Tudo bem? Bom, e aí depois desse cenário extremamente horrível, hostil, você tem um Código Civil de 1916 que melhora um pouco o panorama, porque eu falei um pouco, porque não resolve, né? Porque o Código Civil de 1916 estabelece a adoção como um negócio jurídico bilateral. O que eu quero dizer com isso? Era uma relação puramente contratual, sem interferência do Estado. Adivinha o que começou a acontecer? Muitas pessoas no século XX, aqui, 1916, a partir desse Código Civil, começaram a usar o instinto de adoção para escravizar. Né? Então, você tem esse cenário muito forte na memória social do Brasil, que é aquela pessoa, sobretudo negra, que foi adotada por uma família branca, que na verdade ela fica na casa cumprindo favores domésticos. Inclusive, ela tem uma dívida eterna de ter sido adotada. Então, eu entendo que o Código Civil de 1916, de certa maneira,
ele evoluiu, ele deu uma outra forma para a própria escravidão no Brasil. Né? Seria uma outra forma de exploração do pobre, do negro. Né? Você começa a entender nas brechas deixadas pelo Código de 1916. E, de novo, a preocupação desse código no Brasil, esse Código Civil, esse conjunto de leis, era basicamente, de novo, uma preocupação com o adotante, suprir a vontade de pessoas inférteis. De novo, olha a restrição, pessoas com idade superior a 50 anos de idade. Né? Esse panorama só vai mudar daqui, pensando, né, 1916, esse panorama só muda anos depois com outro conjunto de leis, né, que você pode ter acesso hoje e para você entender um pouco mais a adoção. Bom, só para destacar uma pensadora que eu entendo que é interessante, que é a Judith Stacey, que é uma professora de análise sociocultural da Universidade de Nova York. A Stacey entende o seguinte: cada vez mais o debate sobre adoção vai ser um debate forte, presente, não tem como você fugir dele, porque existe na pós-modernidade um esfacelamento da família tradicional. A Stacey entende, a despeito de vários outros pensadores, que essa família tradicional, família núcleo, né, uma família menor, pai, mãe, filhos, isso está para acabar. Né? Primeiro porque os laços afetivos estão sendo liquefeitos, né, parafraseando o Zygmunt Bauman, e para além disso, a Judith Stacey entende que hoje, cada vez mais, você tem as chamadas famílias pós-modernas, né, que são famílias, por exemplo, famílias homoafetivas, que cada vez mais vai alimentar o debate sobre a adoção. Então, a Stacey entende, essa professora, que não tem como você fugir desse debate, você Estado, você cidadão, não tem como você negligenciar, sufocar o debate sobre a adoção. E até porque ele não deve ser sufocado. Só que a Stacey chama a atenção para uma coisa interessante. Para a adoção existir, sobretudo pensando casais homoafetivos, deve haver uma reconfiguração dos laços afetivos. A sociedade deve entender, compreender em um patamar de igualdade que um casal homoafetivo está totalmente apto a criar uma criança e dar apoio, carinho, o que for necessário para uma criança, né, se estabelecer como um sujeito social, da mesma forma que um casal normativo, né, tem também essas condições. Então, o pensamento da Stacey, ela é um pensamento muito importante, justamente para você combater no seu texto o preconceito que existe acerca de casais homoafetivos que adotam crianças. Tudo bem? E aí, só uma indicação final, como eu te falei, é uma aula um pouco mais curta, eu coloquei aqui para vocês a trilogia Batman, né, do Christopher Nolan, porque é uma trilogia que passa muito pela adoção, se você for lembrar, sobretudo no filme 3, né, a família Wayne, em um certo momento, para, né, de dar dinheiro para um lar adotivo que era patrocinado pela família Wayne, e aí esse lar adotivo começa a sofrer, né, problemas, falta de recursos, e aquelas crianças que ali estão começam também a sofrer com isso, né? E o próprio, né, personagem do Bruce Wayne é totalmente atormentado, né, porque foi órfão muito cedo, né, e acaba, de certa maneira, estabelecendo uma relação de adoção com o mordomo da família, que é o Alfred. Uma HQ importante para você ver isso é sobre o Capuz Vermelho, que vai tratar também muito da temática da adoção, justamente sobre o personagem agora, não só o Batman, mas o personagem Robin, né, que de certa maneira é adotado também pelo Batman, e em um dado momento nessa HQ entende que o Batman foi um mau pai, um pai ruim, né? E aí na HQ você consegue entender, HQ sobre o Capuz Vermelho, que o Robin torna uma espécie de vilão, né? Tenta se vingar do Batman, porque o Batman não deu aí os subsídios necessários, né, para o Robin se entender como um sujeito social. E o Robin vira o segundo Capuz Vermelho. Tudo bem? Só para você entender como que essa não só a trilogia, mas como que todo o arco, né, do Batman, da DC, passa muito pela temática da adoção. Tudo bem, pessoal? Bom, basicamente isso. Como sempre, qualquer dúvida, fique à vontade, críticas, sugestões. Abraços, bons estudos, bons textos.